Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Anualmente, nos deparamos com notícias de incêndios que ocorrem em diferentes regiões do Brasil. Além de causar destruição de amplas áreas de vegetação, estes incêndios ocasionam morte de animais, fumaça, acidentes em estradas, perdas de plantações e problemas respiratórios, e eles têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. Mas será que todo incêndio é mesmo maléfico? E quais são os caminhos para evitar tragédias como a ocorrida no Pantanal em 2020, em que houve recordes históricos de queimadas, com quase 30% do bioma em chamas? Em um trabalho conjunto, pesquisadores de 9 instituições brasileiras investigaram a temática. Eles publicaram recentemente artigo na revista Perspectives in Ecology and Conservation. Ele se intitula Compreendendo os Incêndios Catastróficos no Brasil, Causas, Consequências e Políticas Necessárias para Prevenir Tragédias Futuras. Nesta publicação, os autores tratam justamente da problemática dos incêndios em diferentes ecossistemas brasileiros. As instituições participantes do estudo são, além da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, a USP, Universidades Federais do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso do Sul e de Pernambuco, além do Museu Paraense Emílio Gueldi, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e a Embrapa. Para apresentar o trabalho do grupo e comentar sobre esta pesquisa, eu converso hoje com o professor e pesquisador Alexander Vicente Cristianini, docente do Departamento de Ciências Ambientais do campus Sorocaba da UFSCar. Professor, para começarmos então a nossa conversa, eu gostaria que você respondesse a um primeiro questionamento. Todo incêndio é maléfico? E a partir dessa questão, como exatamente acontecem os incêndios no Brasil, sejam os naturais, sejam aqueles ocorridos sob ação humana? Oi, Adriana, é um prazer poder estar tratando com você e com os ouvintes a respeito desse tema que a gente considera tão importante no Brasil e para tratar, enfim, a respeito do trabalho com tantos colegas. Para responder suas perguntas, né, a respeito se todo incêndio é maléfico, né, seria interessante a gente primeiro considerar as origens desses incêndios, tá? Então, por exemplo, dizer se o incêndio seria maléfico ou não vai depender muito onde ele ocorre, quando ocorre e com que intensidade, por exemplo, que ele ocorre. No caso do Brasil, nós temos uma diversidade bastante grande de tipos de vegetação no território nacional. E esses diferentes tipos de vegetação, por exemplo, as nossas florestas, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, elas tendem a ser muito sensíveis ao fogo. Quando a gente tem fogo nessas vegetações, ele é um desastre, ele vai causar muita mortalidade de plantas, tende também a causar muita mortalidade de fauna. Por outro lado, a gente também tem no Brasil outros tipos de vegetação, como o cerrado, que é a nossa savana, principalmente no Brasil central, né? E áreas de campos nativos também, como pampa, esses campos de altitude, por exemplo, no Parque Nacional de Itatiaia, né? Campos rupestres lá na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, na Chapada Diamantina, na Bahia, na Chapada dos Veadeiros, no Brasil central. E nessas áreas de savana e de campo, o fogo já tem um papel bastante diferente. Muitas das plantas desses lugares, elas têm adaptações para lidar com o fogo. Por quê? Porque, diferentemente das áreas de floresta, essas áreas de savana e de campo, elas evoluíram com a ocorrência ocasional de fogo, naturalmente, tá? Então, o fogo, ao longo aí de milhares, de milhões de anos, na verdade, acabou atuando como um filtro importante de caracteres de espécies nessas áreas de savana e de campo. Então, se ocorrer um incêndio nessas áreas, muitas plantas elas vão conseguir se recuperar depois,
Mas, por outro lado, esses incêndios eles não ocorreram, ocorreram muitíssimo raramente durante a história evolutiva das nossas florestas, e por conta disso elas são muito sensíveis ao fogo. Então a gente primeiro precisa considerar essa diferença bastante importante entre os diferentes tipos de vegetação que a gente tem. Então a resposta se o fogo é maléfico ou não vai depender muito de onde ele ocorre. Tem um pouco a ver com a época do ano também, a gente pode tratar um pouco disso posteriormente. Mas só para não perder de perspectiva, né, os incêndios naturais, eles vão ocorrer basicamente a partir de relâmpagos, de raios, tá? Para a gente ter um incêndio, basicamente a gente precisa ter o quê? Precisa ter combustível, então biomassa, né, capim seco, vegetação seca. Precisa ter uma fonte de ignição, uma faísca, que em geral vai ser proporcionada pelo relâmpago, por um raio, né? E precisa ter vento para propagar esse fogo. Então, naturalmente, a gente pode ter incêndio ocasionado por relâmpagos. Hoje em dia, esses incêndios eles são mais raros, eles ocorrem ainda, mas eles são mais raros, mas majoritariamente o que a gente tem são incêndios provocados pelo homem, né? Então, incêndios, na maior parte das vezes, intencionais, né? Que podem ser provocados, por exemplo, por o interesse de renovação de uma pastagem, né? Ou por uma queima de um resto de cultura, limpeza de um terreno, ou também pode estar associado com o desmatamento, que é muito comum na Amazônia, especialmente. Tá? Certo, professor. E aí, assim, quando a gente fala desses incêndios que são considerados catastróficos e muito geralmente por conta justamente deles serem provocados pelo homem, como foi o caso do Pantanal em 2020, conforme eu citei, a pesquisa ela aborda vários problemas mútuos, né? Então a gente entende que os incêndios, neste caso, em grandes dimensões, eles não são ocasionados especificamente por um só fator, certo? Então eu queria que você comentasse sobre esses problemas. E aqui eu entendo também que alguns desses problemas não estão sob nosso controle, como, por exemplo, é o caso das diminuições de chuvas, por exemplo, mas tem outros que estão, sim, sob o controle da ação humana, né? Porque a gente muito ouve esse tipo de comentário, nossa, ocasionou algum tipo de incêndio por conta da diminuição de chuvas, porque não está chovendo, mas não é só esse fator, né, professor? Isso, como qualquer questão complexa, né, o fogo é uma delas também, ele vai envolver múltiplas razões, né, múltiplos fatores por detrás. Sem dúvida, se a gente está passando por um período de seca acentuada, né, isso vai fazer com que a gente tenha mais vegetação seca, isso pode facilitar a propagação de incêndios. Mas o incêndio ele não começa espontaneamente, né, a menos que você tenha lá, você precisa ter algum agente de ignição que vai atear fogo a essa vegetação. Se não for um raio, não existe incêndio, assim, estava muito quente, né? Às vezes a gente ouve esse tipo de coisa, né? A temperatura estava muito alta e iniciou um incêndio, isso não existe, tá? A gente tem que ter algum fator de ignição, em geral, naturalmente, são por relâmpagos. Então, só uma coisa legal para a gente pensar, os incêndios naturais, eles vão ocorrer quando? Em geral, eles não ocorrem na estação seca. Por que eles não ocorrem na estação seca? Mas tem vegetação seca? Sim. Mas na estação seca a gente não tem relâmpagos, a gente precisa ter nuvens, né, formação de nuvens e chuva com relâmpagos para ter esses incêndios naturais ocorrendo. Então, tipicamente, esses incêndios naturais vão acontecer na transição da estação seca para chuvosa, né? Então, está terminando a estação seca, está começando a primavera, né? Em geral, a nossa estação seca que é o inverno. Pelo menos na região sul, sudeste, centro-oeste, na região norte, o inverno, no nordeste, eles chamam inverno a estação chuvosa, né? Mas seria a nossa estação fria, a estação seca, tá? Só para fazer uma diferenciação, eventualmente, caso pessoas do nordeste estejam nos ouvindo. Mas então vai ser nessa transição da estação seca para a estação chuvosa, ou da estação chuvosa para a estação seca, que a gente vai ter incêndios ocorrendo naturalmente por relâmpagos. No caso de incêndios provocados pelo homem, eles vão estar ocorrendo majoritariamente na estação seca, que é quando a gente não tem os relâmpagos. Então, a própria época do ano em que esses incêndios ocorrem é diferente do que se ocorresse em condições naturais. E isso vai ter implicações no dano que esses incêndios podem provocar. Numa estação seca, a gente vai ter muito mais biomassa, né, muito mais material seco, que vai facilitar a propagação desse incêndio, e que a gente tem incêndios de muito maior intensidade, atingindo maiores temperaturas, né, e que vão ocasionar muito mais dano.
As secas, sem dúvida, podem contribuir para a gente ter aí incêndios fora de controle, né? Mas a própria seca, ela não ocorre, a gente tem observado, né, ao longo das últimas décadas, uma série de alterações no clima que tudo indica, né, estão associadas não só com desmatamento, né, numa escala mais regional, mas também com as mudanças climáticas globais, né? Então a gente sabe já hoje em dia que muito da chuva que cai na região centro-oeste, na região sudeste, na região sul do Brasil e em outras partes da América do Sul, é proveniente de água que é evaporada, né, pelas árvores lá na floresta amazônica. Então, se a gente desmata, né, amplas áreas da floresta amazônica, a gente não está só ocasionando alterações locais, né, no lugar onde a região foi desmatada. A gente está afetando esse ciclo hidrológico, né, esse ciclo de água que pode impactar a chuva em outras localidades. Então, existe todo um debate, por exemplo, se essa seca severa pela qual o Pantanal está passando aí nos últimos anos também não é decorrente, né, desse desmatamento crescente que a gente tem observado na Amazônia nas últimas décadas. Pode ser, inclusive, a gente ainda não consegue bater o martelo em cima disso, mas pode ser já a consequência desse desmatamento crescente na Amazônia. Aí outras coisas relacionadas com incêndio tem a ver, muitas vezes, com manejo do solo, né? Então, por exemplo, alguns proprietários, especialmente pecuaristas, em algumas regiões do Brasil existe uma certa tradição de buscarem renovação de pastagens usando fogo, né? Então, basicamente, o que alguns desses pecuaristas fazem? Quando o capim está seco, né, está menos palatável para o gado, tem menos, né, material para o gado comer, eles ateiam fogo nas pastagens, isso vai queimar essa porção da vegetação seca e vai estimular a rebrota do capim. E esse capim, quando rebrota, de fato, ele é mais palatável para o gado, é mais nutritivo, o gado vai gostar de comer esse capim rebrotado. Só que, se esse manejo for mal feito, né, ele pode ocasionar esse tipo de problema que a gente observou, por exemplo, como no Pantanal ano passado, tá? Enfim, entre outras coisas. Por que esses pecuaristas, muitas vezes, existe essa tradição de uso de fogo na renovação de pastagens, por exemplo, né? A causa principal é porque é barato, na verdade, né? Então, imagina, por exemplo, lá um pecuarista numa área muito isolada, né, que não tem acesso a um maquinário adequado para renovação de pastagem, ou acesso a capital, ou mão de obra, né, para fazer uma renovação de pastagem. Ele, num curto espaço de tempo, e de uma maneira bastante barata, não estou querendo dizer que é a melhor, mas ele consegue renovar sua pastagem ateando fogo nela, tá? Isso, obviamente, é polêmico, né? Ele vê um resultado disso a curto prazo, a longo prazo ele pode ter problemas de redução de fertilidade de solo, enfim, mas a curto prazo, esse pecuarista vê um certo resultado da renovação da pastagem dele. O desafio que a gente tem hoje, no caso do tocante do fogo, é como alterar alguma dessas práticas de manejo, né? Então, se esse pecuarista ele lança a mão desse tipo de estratégia de manejo, ele pode alterar esse manejo? Existem outras alternativas que ele pode lançar a mão para evitar o uso do fogo, ou caso seja realmente necessário, ele fazer esse uso de fogo de uma maneira mais racional, mais controlada, né, com mais assistência, mais monitoramento, para evitar os danos, né, os resultados negativos que essa queimada, né, que ele efetua podem trazer. Então, assim, esse é um dos desafios que a gente procura também chamar atenção no artigo. Perfeito, professor. Para a gente, então, finalizar a nossa conversa, a ideia dessa pesquisa publicada por vocês foi justamente abordar toda essa problemática dos incêndios em diferentes ecossistemas brasileiros, as suas peculiaridades, como você mencionou bem aqui, né? Ele faz toda essa discussão e tem o intuito de alcançar não apenas a comunidade científica, como também gestores e formuladores de políticas públicas. E para isso, inclusive, tem um sumário executivo com ações preventivas, né? Você já citou algumas aqui bem interessantes, mas eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre as ações preventivas, no sentido de como o poder público, por exemplo, poderia alterar essa situação, evitar catástrofes como as do Pantanal, por exemplo. E eu enxergo que os caminhos, eles passam necessariamente pela integração de diferentes áreas do conhecimento e também um movimento de vários setores da sociedade,
verdade, né, professor? Eu acho que a gente precisa aí dessa conscientização mútua do poder público, da sociedade, da comunidade como um todo. Então, para a gente finalizar, por favor. Com relação ao que pode ser feito, né? Bom, basicamente a gente tem já uma boa expertise sobre como lidar com essas questões, não apenas de fogo, né? Mas outras questões relacionadas com conservação no Brasil. A gente já tem histórias de sucesso nesse sentido que precisam ser replicadas em escala nacional, no caso. Essa questão do fogo, ela vai depender muito da região na qual a gente está tratando. Então, por exemplo, o fogo na região amazônica, ele está muito ligado ao desmatamento, tá? Então, basicamente, a gente tem as áreas, muitas vezes são desmatadas, né? Seja, passa lá um trator com correntão, derruba a vegetação, esse material é deixado para secar e na época do ano com menos chuva, eles ateiam fogo nessas áreas para abertura de áreas para agricultura, pecuária, assim por diante. Já nas áreas de cerrado, né? Ou no Pantanal, muitas vezes, esse fogo está muito relacionado com essa renovação de pastagem, né? Então, depende muito do lugar no qual a gente está tratando, mas basicamente, para a gente conseguir, né, reverter esse cenário, evitar esses incêndios catastróficos que de fato podem causar muito dano, né? As imagens do Pantanal no ano passado foram muito chocantes mesmo, e as estimativas que a gente tem é de uma quantidade enorme de milhões de animais, milhões de vertebrados morreram nesses incêndios no ano passado no Pantanal. Isso foi bastante grave, tá? Por conta da extensão do incêndio, enfim, ocorrendo ao mesmo tempo em diferentes áreas, em áreas de floresta, especialmente também, o que é muito complicado nesse caso, tá? Que vai causar muito mais dano. O que a gente pode fazer? Bom, basicamente a gente tem que ter um diálogo melhor entre os diferentes atores, né? Então, desde um trabalho, né, com os proprietários rurais em muitas dessas áreas, existe um trabalho muito bom feito nos arredores das unidades de conservação que trabalham com manejo integrado de fogo, mas também existe um trabalho muito bom pelo pessoal da linha de frente do IBAMA, do ICMBio, do PREV Fogo, os técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Brasil tem mecanismos de detectar esses incêndios muito rapidamente e atuar no caso, né, para evitar que esses incêndios se propaguem ou atinjam grandes proporções. Mas hoje em dia o que a gente tem é muito mais políticas voltadas reativas, né, ao problema em vez de preventivas. O nosso desafio é passar para a etapa seguinte, evitar que os incêndios ocorram, não correr atrás de apagar os incêndios uma vez que eles já ocorreram. Para isso a gente precisa melhorar esse diálogo entre o setor privado, o poder público, a academia, né, as organizações não governamentais e assim por diante. Veja que, por exemplo, a gente tem uma série de problemas relacionados com os incêndios que são pouco tratadas, questões de saúde, por exemplo. Esses incêndios em larga escala, eles trazem muitos problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos. Isso raramente é tratado, tá? Isso tem um custo enorme para o sistema de saúde, tem um custo enorme em termos de dias de trabalho, e isso raramente é quantificado. Então, tratar dessa questão de fogo tem implicações não apenas do ponto de vista ambiental, mas econômicas bastante importantes e sociais também, tá? Como eu havia comentado, né, a gente já tem uma certa expertise para lidar, embora a gente tenha muitas questões de aberto ainda, a gente tem já uma certa expertise para lidar com esse tipo de problemática. Por exemplo, se a gente observar no período entre 2005 e 2012, nós fomos capazes de reduzir de uma maneira bastante significativa o desmatamento na região amazônica. Como que isso foi conseguido, né? Era um problema bastante sério, e houve uma tendência bastante interessante de reversão do problema durante esse período. Depois, infelizmente, essas iniciativas acabaram tomando um rumo um pouco diferente, mas na época isso funcionou bastante bem. Basicamente, o que a gente, na época, né, nesse caso em particular, o que foi feito, né? Existe um problema sério, não só, especialmente na região amazônica, né, relacionado com desmatamento e uso de fogo, que tem a ver com a titularidade da terra. Quem é o dono das áreas, né? Isso na Amazônia tem uma série de problemas por conta de grilagem de terras públicas, né? A União é a maior proprietária de terras na região amazônica, mas tem uma dificuldade enorme de estabelecer um domínio territorial nessas áreas. Então tem muito problema de invasão de terra, né? De áreas de desmatamento ilegal e assim por diante. Então ter
esse controle do domínio territorial das áreas é bastante importante. Isso envolve um trabalho com os cartórios, né, de imóveis, um trabalho cuidadoso do setor jurídico, né, dos governos estaduais, das prefeituras, para a regularização dessas áreas, de maneira a certificar a titularidade dessas áreas. Quem são os donos dessas áreas, né? Outra frente envolve, por exemplo, por que isso é importante? Para responsabilizar essas pessoas caso a gente tenha ocorrência desses incêndios descontrolados, desmatamento ilegal e assim por diante, tá? Por outro lado, a gente tem toda uma questão que parece bem maluca, né? Mas muitas vezes os próprios bancos públicos financiam o desmatamento e esses incêndios ilegais, tá? Então a gente precisa controlar melhor essas linhas de crédito, e isso foi feito exatamente nessa época de 2005, 2012, de maneira a fazer com que esse crédito seja concedido apenas aos proprietários rurais que comprovem a titularidade da terra e que comprovem, né, ou por meio de um cadastro ambiental rural, ou por meio de imagem de satélite, existe meios, né, de fazer essa verificação, de que eles estão seguindo a legislação ambiental pertinente. Então, a gente premia, né, os proprietários que estão seguindo a lei e deixa de conceder crédito àqueles proprietários que estão fora da lei, mas dá oportunidade para aqueles bem-intencionados, né, restaurar suas áreas, enfim, se adequarem a uma situação mais adequada do ponto de vista legal e de conservação da área. E, por outro lado, a gente tentar estimular mercados que favoreçam produtos, né, que venham de áreas reconhecidamente livres, né, desse tipo de prática mais agressiva ao meio ambiente. Então, áreas livres de... Né, então, eu estou comprando essa soja aqui, ou esse produto que veio de uma localidade que eu sei que não foi desmatada nas últimas décadas, por exemplo, é uma área que já está consolidada, né? Estou consumindo essa carne aqui de um gado que eu sei que foi criado num pasto nativo no Pantanal, isso é super interessante, né? Que tem uma prática de manejo lá muito mais, menos agressiva, né, ao ambiente do que um pasto, do que um gado criado numa pastagem numa localidade recém-desmatada. A gente consegue saber por satélite, por rastreamento desses produtos, né, do gado, dos grãos, enfim, dos produtos da agricultura, de onde esses produtos estão vindo e se essas áreas onde esses produtos estão sendo produzidos estão associadas com desmatamento, com queimadas ilegais ou não. Isso é possível, a gente já fez isso no passado, isso está ao nosso alcance. O que a gente precisa é colocar os diferentes atores aí, né, juntos, trabalhando no mesmo sentido. Infelizmente, hoje a gente tem tido um pouco de disputa, né, com visões diferentes do que seria desenvolvimento, né? Então a gente precisa ter um compromisso comum dos diferentes agentes aí em prol de um desenvolvimento sustentável que vai trazer benefício para todos os envolvidos. Certo, temos aí vários desafios colocados, né? Professor, muito obrigada por esta conversa e parabéns pelas pesquisas realizadas até aqui. Eu que agradeço, Adriana, espero que os ouvintes possam ter ajudado os ouvintes na temática e fico à disposição para qualquer um que tenha interesse ou ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato. Vou ter enorme prazer em estar dialogando com vocês. Muito obrigada. A pesquisa tem o apoio da FAPESP, do CNPq e das instituições vinculadas aos pesquisadores. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanham e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.